Ainda não acabamos, gente. Só falta uma parte, a gente vai deixar essa parte para trás, né? Então, nós vamos de semântica e estilística. Então, na verdade, faltam duas partes, mas nós vamos estudar essas duas partes juntas, porque elas são relacionadas. Então, na verdade, o que acontece? A semântica estuda o sentido. E a estilística é responsável pelos efeitos de sentido. Ou os recursos expressivos necessários para a produção de sentido. Então, a gente vai estudar essas duas partes aqui, entendendo como aspectos da gramática. Então, a semântica vai estudar, por exemplo, conotação e denotação, são aspectos importantes aqui. Então, conotação e denotação, que é o uso da linguagem figurada, né? Questões de vocabulário, sentido do texto, ideia principal, né? Então, sentido da palavra, do trecho ou do texto. Então, por exemplo, uma questão que pergunte acerca da ideia principal do texto vai estar dentro de semântica. E a estilística, por sua vez, ela vai estudar os recursos expressivos responsáveis pela produção do sentido. Então, a gente tem N recursos expressivos. Eu posso pensar desde o tipo de linguagem, né? Porque isso vai ter, obviamente, reflexos. Então, tipo de linguagem, função da linguagem dentro do texto, figuras de linguagem, tipo de discurso direto, indireto, né? O que mais que eu posso estudar aqui dentro? Gêneros textuais, tipos de texto, né? Tipos textuais. Gêneros textuais. Então, tudo isso na lógica da possibilidade de se interpretar um texto, né? Aí eu vou estudar focalização. Vou estudar aqui N aspectos, vícios de linguagem, polifonia, intertextualidade. Não acaba não, tá, gente? Isso aqui é um vai mais. Bom, então já vimos em aulas passadas fonética, morfologia, sintaxe, e agora nós estamos aqui trabalhando a estilística e a semântica. A estilística e a semântica estão associadas. Por quê? O efeito de sentido, né, é a partir do recurso estilístico. E o sentido, propriamente, é ali a partir da semântica. Então, os dois itens estão relacionados, por isso que a gente vai fazer algumas questões em conjunto. Claro que a gente poderia fazer até uma interpretação de texto que daria certo aqui para a gente trabalhar esses aspectos de semântica e estilística. Mas eu peguei algumas questões, né, porque a interpretação de texto a gente vai ver separadamente. Então, peguei algumas questões aqui, só para a gente ter uma noção de como esse conteúdo pode ser cobrado, tá? Bom, como a gente já estava conversando, a semântica diz respeito ao sentido das palavras, das expressões e do próprio texto. Então, ela compreende a interpretação de texto, questão de objetivo, ideia central, posicionamento do autor. Isso tudo está aqui dentro, né? Etc. Análise do texto ou de suas partes isoladas, porque eu posso ter uma questão para inferir a partir do texto.
ou a partir de trecho do texto. Então, inferir, compreender, depreender, né? São verbos que a gente pode usar aí. Vocabulário, que é o sentido da palavra a partir do contexto. Claro que aqui eu posso trabalhar sinônimo, hipônimo, hiperônimo. Então, eu posso trabalhar isso tudo aqui na lógica do vocabulário, tá? Beleza? Logicamente, a semântica vai trabalhar a ideia de denotação, que é o sentido real, sentido próprio da palavra, versus conotação, que é um sentido figurado. Então, isso tudo aqui é trabalhado dentro de semântica, beleza? Bom, aí eu tenho a estilística. A estilística, gente, ela se ocupa do emprego da linguagem no texto com o objetivo de criar sentido e efeitos de sentido. Então o que seria o efeito de sentido? Ironia, por exemplo, né? Crítica. Então, são efeitos de sentido que a gente pode ter a partir da estilística. Gente, esse rol aqui é exemplificativo, porque existem outros recursos. Então, tipos de linguagem, funções de linguagem, tipos de discurso, figuras, intertextualidade, polifonia, focalização, vícios, tipos de texto, gêneros, recursos expressivos para obtenção de sentido, que aqui, ó, a gente sabe assim, qualquer recurso, né? Então, a gente sabe, por exemplo, os mais comuns, reiteração. Aí a gente tem ambiguidade intencional, né? Uso de perguntas. Busca de adesão do leitor, que é o uso da primeira do plural. Interação com o leitor. São os que mais aparecem em prova. Assim, fazendo muitas provas, vocês vão perceber que isso aqui é o que mais aparece, tá? E aí a gente vai fazer muitas provas, que é o objetivo do nosso curso, obviamente, é você sair daqui em condições de realmente resolver uma prova de concurso público, beleza? Então, isso dentro do âmbito da estilística. Ô, Flávia, e questões? Então, vamos pensar nas questões. Eu tenho lá, assim, a supressão das vírgulas. Então, quer dizer, toda vez que eu pensar em estilística e semântica, obviamente, envolve conhecimento gramatical. Por isso que essas partes são estudadas depois da gramática. O aluno precisa ter uma noção, vamos dizer assim, do conhecimento gramatical para fazer uma questão de estilística e de semântica, tá? Então, envolve, né? Questões de semântica envolvem conteúdos gramaticais. Porque esses conteúdos é que vão definir as limitações de interpretação. Então, questões de semântica envolvem conteúdos gramaticais. Então, tem lá assim, ó, a supressão das vírgulas implica alteração de sentido em o mundo hoje tem muitos problemas. Se eu suprimir essas vírgulas aqui, em nada eu altero o sentido da frase. Isso aqui é uma adjunta adverbial de pequena extensão, né? E aí, nesse caso, ele tem as vírgulas como, gente, facultativas. Então, a adjunta adverbial de pequena extensão é um caso de vírgulas, o quê?
facultativas, não altera o sentido, tá? O governo que investe em educação deve ser valorizado. Se você já tivesse assim com um conhecimento bem amplo de gramática, você saberia que esse caso aqui é um caso clássico de alteração de sentido. Esse que está nessa frase é um pronome relativo. E colocar ou suprimir vírgulas de oração adjetiva impacta no sentido. Então é isso que nós temos aqui. Ó. Isso é uma oração adjetiva. No caso, ela é uma oração adjetiva explicativa. Se eu tiro as vírgulas, então sem vírgulas, essa oração passa a ser restritiva. Então, o governo que investe em educação sem vírgulas, oração subordinada, adjetiva, restritiva. É um caso clássico de mudança de sentido. Isso aqui despenca em prova, né? É um caso clássico de mudança de sentido. De modo que eu já sei que a resposta é essa. Mas vou olhar isso aqui com vocês. Flávia, eu não tenho ideia do que você está falando acerca dessa oração adjetiva, explicativa. Eu vou fazer umas pistas sobre isso, porque a gente aproveita, né? E rever alguns conteúdos, rever não, ver algum conteúdo, lembrando que esse conteúdo vai ser estudado depois em pontuação, então não precisa você ficar preocupado, tá? Bom, eu tenho lá assim, ó, o preconceito, sem exceção, será um ato de desamor ao próximo. Nem é será, né, gente? Vamos falar a verdade, preconceito é ato de desamor, com certeza. E de falta de respeito é crime. Então, o preconceito, sem exceção, será um ato de desamor ao próximo. Isso aqui é a mesma coisa, né? É uma adjunta adverbial. É sempre, né? Em qualquer situação, né? Então, aqui eu tenho vírgulas facultativas. Não há alteração de sentido, né? A vida, em regra, outra adjunta adverbial. Vírgulas facultativas. Então, adjunta adverbial, a vida, em regra, pode ser melhor com as nossas atitudes. E a nossa resposta, letra B, de bom continuar o quê? Estudando. E aí, vamos fazer uma ficha pensando no seguinte, ó. Eu tenho aqui pontuação. E aí, especificamente, nós vamos trabalhar mudança de sentido. Oração adjetiva. As orações adjetivas, elas são quase sempre introduzidas por pronomes relativos. Ô, Flávia, não são sempre? Não, não. Por quê? Porque elas podem ser reduzidas. Quando elas são reduzidas, elas não vão ter pronome relativo. Então, geralmente, elas têm um pronome relativo. Então, vamos começar por isso. Ó. Em geral, essas orações vão apresentar pronome relativo. Isso já vai ajudar a identificar. Os casos de prova normalmente trazem, mas a gente já tem que saber que é em geral. Então, o que são esses pronomes relativos? Que, o qual, quem, cujo, muito raramente, mas pode aparecer um como, um onde, e muito raramente um quanto. Então, é isso aqui, tá? A gente sabe que normalmente vai ser que, o qual, quem, cujos, mais comuns mesmo, beleza? Bom, aí, essa oração, ela pode ser uma adjetiva explicativa, e aí, pela norma, ela vai vir entre vírgulas, ou ela pode ser uma adjetiva restritiva.
Aí vamos pensar no comportamento disso aqui. Uma adjetiva explicativa, ela vem entre vírgulas. Uma adjetiva restritiva, ela vem sem vírgulas. Claro que quando a gente fala entre vírgulas, pausas equivalentes também, né? Entre vírgulas, pode ser parênteses, travessões, né? 2 pontos e ponto final. Então, eu posso ter pausas o quê? Equivalentes. Então, eu tenho pausas equivalentes. Flávia, o que acontece com essas orações? Gente, a explicativa, ela se refere a todo ou um só. Vou colocar tudo, você vai entender, tá? Ou um só. É sempre 100%. Ó, se eu tenho um conjunto com vários elementos, tá? Para eu me referir a 100%, eu vou ter que me referir a todos os elementos. Isso é tudo. Mas eu posso ter um conjunto com um único elemento. Um só, tá bom? E eu vou me referir a ele. Então, pode ser um só. É uma coisa ou outra. Ou vai ser tudo, quando houver mais de um, ou um só. Mas eu sei que é sempre 100%. Flávia, eu não estou entendendo nada, mas você vai entender. Vamos lá, respira fundo e vamos comigo. O que é tudo ou um só? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Meu irmão, que é médico, passou no concurso. Como eu coloquei entre vírgulas, eu tenho um irmão só e ele é médico. Eu tenho um só e ele é médico. É esse desenho aqui, ó. Um só e ele é médico. Ah, Flávia, mas se eu quiser ter mais de um irmão e só o que é médico passou, aí é restrição. Aí a gente cai na situação de baixo. Olha o que acontece. Aqui é sempre uma parte. Então, é sempre menos de 100%. Tem que ter mais de um e é menos de 100%. Não tem outra opção. Então, aqui, ó, vou imaginar que eu tenho 1, 2, 3 e eu estou me referindo ao 4, sei lá, e eu estou me referindo a um pedacinho assim, ó. É sempre uma parte. Então, se eu falo assim, ó, meu irmão, ó, que é médico, passou no concurso, eu vou entender que eu tenho mais de um irmão e que um deles é médico. Meu irmão que é médico. Quer dizer, eu tenho outros irmãos que não são médicos. Meu irmão que é médico passou no concurso. Quer dizer, eu tenho outros irmãos que não são médicos. Isso a gente vai estudar em detalhe, mas já vai ficando aí, vamos dizer assim, forçando a sua cabeça a refletir sobre essas questões. Bom, se eu coloco no plural, que eu poderia ter no plural, meus irmãos, vírgula, que são médicos, todos são médicos. Não tem nenhum irmão médico não, tá? É só um exemplo. Passaram no concurso. Então, meus irmãos que são médicos, tudo, ó, 100%. Meu irmão que é médico, eu só tenho um e ele é médico, é 100%. Meus irmãos que são médicos, eu tenho vários e todos são médicos. É isso que eu tenho que entender quando eu coloco vírgula. Então, é a pontuação que sinaliza como eu tenho que entender. Não é minha cabeça, não, né? Não é um devaneio. É a pontuação que está definindo assim, olha, beleza. Com vírgula, eu tenho que entender que eu tenho um irmão só e ele é médico, ou que todos os meus irmãos são médicos. É isso, é a pontuação que está definida para você sentir. Meu irmão que é médico passou no concurso. Eu poderia ter no plural, só que ia fazer uma referência um pouquinho mais. Aqui, ó, se eu colocasse meus irmãos
que são médicos, eu tenho mais de um irmão e alguns são médicos, não todos, passaram no concurso. Então, quer dizer, eu tenho mais de um irmão, tipo 4, e alguns são médicos, menos do que 100%. Então, é sempre uma parte, é sempre menos do que 100%. Bom, quando a gente analisa essa frase aqui, ó, o governo que investe em educação, um só, e ele investe. Quando eu tiro as vírgulas e faço assim, ó, o governo que investe em educação, quer dizer, há vários governos, e eu estou me referindo apenas àquele que investe em educação. Então, o governo que investe em educação deve ser valorizado. Nesse caso, ó, há vários governos. Refiro-me ao que investe em educação. Então, há vários e eu estou falando daquele que investe em educação. Então, há vários governos e eu estou me referindo àquele que investe em educação. Conseguem ter essa noção? Não, Flávia, não é tão simples. Não precisa preocupar, a gente vai estudar isso detalhadamente depois, mas aí a gente já vai ter uma noção, que é um caso clássico de alteração de sentido, de mudança de sentido, a oração adjetiva. Eu sei que eu preciso entender o seguinte, quando está entre vírgulas, eu tenho uma referência a 100% do meu conjunto. Ele pode ser singular ou plural e ainda assim será 100%. Quando está sem vírgulas, eu sei que é menos de 100%. Então, eu tenho que ter mais de um irmão e um deles, ou alguns deles, alguns, não todos, devem ser médicos. Então, trabalhando aqui a questão do sentido. E uma questão que sempre cai de sentido é essa, misturando vírgula e pontuação. Misturando vírgula, desculpa, e produção de sentido. Por isso que eu selecionei essa para a gente fazer junto, porque fazia muito sentido a gente trabalhar pelo menos uma de pontuação, tá? E aí você vai vendo que o critério é semântico, mas você teria que ter um conhecimento sintático para poder fazer a questão. Claro, as coisas estão interligadas. Bom, estou nessa questão 2 também. Ó. Seu conhecimento sintático certamente vai ajudar você aqui. Quando eu começo a olhar a questão, já tem assim, ó, arte e ciência, é um sujeito composto, né? Arte e ciência, no iluminismo, arte e ciência ainda não constituíam duas atividades separadas por um abismo de incompreensão e hostilidade recíprocas. Então, olha o que acontece. O meu verbo está no plural, porque eu tenho um sujeito composto anteposto. Nem dá para ser de outra forma. Mantém-se a correção gramatical da frase acima, substituindo-se o elemento sublinhado por. Então, essa questão ela é de substituição, mas ela tem muito mais um enfoque o quê? Gramatical. Singular não vai me servir, singular não vai me servir, singular não vai me servir. Aí sobraram essas duas alternativas e aí eu vou olhar o que faz ali sentido. Arte e ciência ainda não constituíam, aqui ó, o verbo constituía, ia, pretérito imperfeito do indicativo. Aí eu fui analisar aqui, ó, haveriam é outra coisa, é futuro do pretérito do indicativo. E aqui, ó, haviam pretérito imperfeito do indicativo. Mas o nosso problema está no pronome. Haveriam de lhe tornar, tinha que ser haveriam de se tornar. Por quê? Tornar-se é um verbo pronominal.
Então, nesse caso aqui, o pronome faz parte do verbo. Claro que a gente vai estudar isso, tá? Isso é um pronome integrante, né? Então, o pronome é parte do verbo. Aqui a gente tem um pronome integrante. Então, nesse caso, ler está mal empregado. Tinha que ser haviam se tornado. A ciência ainda não haviam se tornado duas atividades separadas por um abismo de incompreensão e hostilidade recíprocas. Então, se a gente parar para pensar nessa questão, ela está muito mais no nível gramatical do que propriamente semântico, né? Então, mantém-se a correção da frase acima, considerando-se o sentido ou a coerência, né? Substituindo-se o elemento sublinhado por. A nossa melhor resposta vai ser a letra D, de devo estudar para saber que tornar-se é um verbo pronominal, devo estudar para saber que eu deveria avaliar a concordância, além dos aspectos de sentido. Então, não é só o sentido que a gente vai considerar nessa questão, né? Então, sempre é importante pensar assim, as questões de semântica, elas podem envolver aspectos gramaticais, ok? Essa questão aqui é bem interessante, ó. Assinale a alternativa em que a ambiguidade tenha sido usada como recurso estilístico. Bom, a ambiguidade, gente, ela decorre de falhas na estrutura da frase. Só que, às vezes, ela pode ser intencional. Então, de uma maneira geral, quando a gente pensa em ambiguidade, a gente pensa assim, ambiguidade, enunciado com mais de uma possibilidade de sentido, e, de uma maneira geral, a gente está pensando no seguinte, a ambiguidade é um vício de linguagem, ou seja, é um problema, é um defeito. Então, só te explicando isso aqui, ó, de uma maneira geral, tá? Quando eu pego aqui, ó, semântica, posso colocar aí estilística para fazer junto. Aí eu apaguei, ficou. Semântica e estilística. Aí posso trabalhar ambiguidade. A gente já sabe que a ambiguidade, ela é a possibilidade de um enunciado com mais de um sentido. Então, ambiguidade pode ser intencional ou não. Quando ela é intencional, ela é um recurso. E pode ser um erro. Aí, nesse caso, ela demanda correção, né? A gente tem um prejuízo para a clareza, mas ela pode ser um recurso, né? A depender da situação. Flávia, quais são as situações aí de ambiguidade? A gente tem vários, ó. Eu tenho ambiguidade pelo uso do pronome possessivo de terceira pessoa, super comum. Eu tenho ambiguidade a partir do pronome relativo. Aí pode aparecer conjunção integrante, ou mesmo um pronome pessoal para efeito de retomada. Vou dar exemplo do relativo, mas pode ser qualquer outro. A depender da situação da frase, né? Eu posso ter uma ambiguidade por causa da palavra polissêmica. Então, a palavra é polissêmica e o contexto. E posso ter uma ambiguidade por causa da posição do termo na frase. Vamos entender todas essas possibilidades, tá? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. O professor deseja que o aluno entenda seu texto. Seu texto, eu não sei se é o texto do aluno ou se é o texto do professor. Eu falo assim, ó, a mãe do rapaz que chegou era educada. Meu problema tá nisso aqui, ó, que chegou. Quem chegou? O rapaz
ou a mãe? Se eu fizesse a qual, era a mãe. Se eu fizesse o qual, era o rapaz. Então, isso aqui resolveria o problema, tá vendo? A mãe do rapaz a qual chegou, a mãe. A mãe do rapaz ao qual chegou, o rapaz. Então, eu tenho possibilidades aqui. Eu posso ter uma palavra polissêmica. O que seria essa palavra polissêmica? Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a vaca. Pode ser um insulto ou até uma brincadeira, né? A vaca da minha amiga fez isso. Ou pode ser um animal mesmo. Então, eu posso entender essa palavra denotativamente ou conotativamente. Então, qual é o sentido para a vaca? Literal ou figurado? Como é que eu devo entender isso aqui? Claro que um contexto mais amplo vai me ajudar, mas eu tenho uma ambiguidade ali em função da polissemia e da possibilidade que a gente tem da palavra. E a posição do termo? Eu falo assim, ó, a menina pediu ousada fantasia de fada. É do carnaval, né? Ousada tem a ver com a menina, a forma como ela pediu, né? Ela que era ousada ou a fantasia é que era para ser ousada. Então, a ambiguidade, ela decorre de várias possibilidades da língua. Tem a ver com a estruturação da frase. Só que, às vezes, pode ser intencional. Ou seja, às vezes, pode ser um recurso expressivo. É o que a nossa questão cobrou. Então, a ambiguidade, que é um enunciado com mais de um sentido, pode ser caracterizada como vício, como erro, demandando correção, mas existe a possibilidade de ser intencional e, nesse caso, a ambiguidade deve ser vista como um recurso expressivo, numa tirinha, por exemplo, no anúncio, enfim. E aqui a gente tem uma questão da FGV muito interessante. Nessa questão, a gente trabalha a ambiguidade como recurso estilístico, ou seja, a FGV não trouxe essa questão como sendo um erro. Eu tenho lá assim, o presidente pensa em seus filhos. Manchete de jornal brasileiro acerca de denúncias de corrupção. Não sei nem quem que é o presidente, já que estava servindo na manchete, graças a Deus. O presidente pensa em seus filhos, pode ser filhos do leitor e filhos do próprio presidente. Então, quando eu tenho só manchete acerca de denúncias de corrupção, a gente sabe que provavelmente o enunciador quis fazer uma referência aos filhos do próprio presidente. Mas aqui existe uma ambiguidade que tem a ver com os seus. O presidente pensa em seus filhos, porque o objetivo do presidente, obviamente, não é pensar na própria família, mas é pensar na sociedade. Então, ele está pensando na coletividade. E no caso aqui, a manchete permitiu esse duplo sentido. Agora, por eliminação, a gente varia, porque é a única que tem esse recurso aqui para a gente ter a possibilidade de mais de uma interpretação. Sem fé, sem razão. Manchete acerca do uso da religião por plataformas políticas. Sem fé, sem razão. Se não tem fé, não tem explicação, razoabilidade, nenhuma ambiguidade, né? Que não há ambiguidade. Então, nas outras, a gente nem tem ambiguidade. Rio de Janeiro enfrenta mais uma greve. Manchete de um jornal brasileiro acerca de uma greve no Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro enfrenta mais uma greve, nada aqui que possa implicar mais de um sentido. Então, não há ambiguidade. Então, nada que possa implicar mais de um sentido, beleza? Escolhas que fazem bem. O que fazem bem? As escolhas. Só tem um referente. Então, é impossível aqui a gente pensar em ambiguidade, né? Não há ambiguidade porque só há um referente. Então, pegou algumas mensagens e aqui a nossa ambiguidade, que ele está considerando que é um recurso, que é intencional, porque às vezes nem foi, né? O presidente pensa em seus filhos, fazendo aqui referência aos filhos do leitor, né? E aos filhos do próprio presidente. E aí, nesse caso, a gente tem um contexto de duplo sentido, porque poderia ser interpretado dos dois jeitos. E agora eu estou na próxima questão, que é uma questão da Unesp. Sempre cai uma dessa na Unesp, gente.
Então, outras bancas também sempre cobram isso aqui, ó. A FUMAC também sempre cobra. IBFC sempre cobra. Fundatec sempre cobra. Isso aqui é bem cobrado, assim. E é fácil, né? Então, muitas bancas cobram isso aqui, ó. Assinale a alternativa. A VUNESP é toda prova. Toda prova da VUNESP enquanto você vive, né? Assinale a alternativa em que se fez uso da linguagem figurada. O que é a linguagem figurada? É a linguagem conotativa. É a linguagem fora do sentido que real. Também chamada de linguagem metafórica. Então, é a fora do sentido real, é a linguagem metafórica. As pessoas estão em busca de soluções para os seus problemas. Nenhum problema nessa daqui, nada de figurado. Estabelecer metas, meta, é uma forma de organizar a rotina. Não pode estabelecer meta, é denotativo. Esperamos que os nossos projetos deem bons frutos. E por isso nós nos esforçamos. Nós não somos árvores. Então, bons frutos, aqui eu tenho uma linguagem figurada. Gente, nesse caso você tem que ler todas, porque às vezes o menino marca da meta porque não viu frutos, aí erra, né, podendo ter acertado aí a questão. Então, bons frutos, obviamente aqui a gente tem um contexto de figuração. O homem teme as diferenças, sentindo-se pressionado ao lidar com elas. Ele teme as diferenças, tem medo. A presença de pessoas estranhas pode gerar ansiedade, nada de figurado. Então, nossa resposta, esperamos que nossos projetos deem bons frutos. A nossa linguagem figurada está na palavra frutos. E aí, gente, por exemplo, colheu os frutos da árvore. Aí pode, né? Então, frutos aí, frutos e sementes são usadas no plantio, beleza. E aí, nós temos o seguinte, posso fazer uma ficha aqui só para a gente já pensar em conotação versus o quê? Denotação. Então, vamos supor que você esteja lá em semântica, que você vai aprender a fazer ficha, tá? E estilística. E a gente tem conotação versus denotação. Bom, conotação, sentido que? Figurado, fora do sentido real. C de conotação, C de criado. Sentido criado por você, figurado, metafórico. Então, esse sentido aqui, ó, é fora do sentido real. E eu tenho a denotação, também chamada de linguagem real ou literal. Literal de dicionário. Real. Então, ó, você vai lembrar aqui, denotação, dicionário. Conotação, sentido que? Criado, só para facilitar aí na associação. Então, aqui, ó, eu posso falar assim, tinha um abacaxi para resolver naquele dia. Claro que esse abacaxi é no sentido de problema, né? Estava de mãos atadas diante da situação. Quer dizer, não podia fazer nada. Então, sentido figurado, beleza? Aqui, ó. Teve as mãos atadas, amarradas durante o assalto. Aí é real. Nenhuma graça isso aqui, mas enfim. E adorava comer abacaxi depois do almoço.
peguei as mesmas palavras só para ficar mais fácil entender a lógica, tá? Então, teve as mãos atadas durante o assalto e adorava comer abacaxi depois do almoço. E aí a gente vai entendendo o que é conotação, o que é denotação, e a gente vai estudar essa interpretação de texto e vamos fazer as duas questões que nos restam aqui para fechar esse assunto de partes da gramática. Então, estou lá assim, ó, a incoerência marcada pela falta de sentido lógico. A FGV adora isso aqui. Então, falta de sentido lógico. A incoerência no seguinte enunciado. O mundo está repleto de possibilidades boas e ruins. Elas podem ser opostas, mas podem coexistir. Não. Fazemos escolhas diariamente, de modo consciente ou não. Essas escolhas podem ser pensadas ou não. Também não vejo incoerência aqui. Mas não nem não vejo, é não há mesmo, gente, porque a incoerência para a FGV, ela é bem específica. Ela tem a ver, às vezes, com o emprego de certas palavras que vão trazer para o enunciado aí a incoerência. Estamos diante de possibilidades múltiplas, ok? Graças aos problemas, somos forçados a mudar de rota. Essa daqui é a nossa resposta. Por quê? Graças, e aí você vai já pensando que a FGV vai cobrar essa palavra várias vezes. Graças, gente, é uma palavra com conotação positiva. É uma palavra a ser empregada com viés positivo. Então, graças é devido ao problema aqui, né? Então, graças aos problemas, não tinha que ser devido aos problemas. Por causa dos problemas. Como é problema, é negativo, né? Então, graças é palavra a ser empregada com viés o quê? Positivo. Aqui, ó. Graças ao seu esforço, aí pode, ó, foi nomeado no concurso. Quer dizer, por causa do seu esforço. Só que aqui tem um viés o quê? Positivo. Então, graças só pode ser usado com viés positivo. A gente quer aqui a incoerência. Então, a resposta é a letra D. A despeito dos erros, temos a chance de recomeçar. Então, quer dizer, apesar dos erros, fez uma concessão. Então, a única que é incoerente é a da letra D. E você já aprendeu mais uma coisa. Você já aprendeu que graças é uma palavra a ser empregada com viés positivo. E a FGV já cobrou essa palavra inúmeras vezes. Então, a gente vai pensando ali, fazendo as questões e tendo mais consciência do que a banca cobra, né? E aí, para a gente fechar, nós temos essa questão aqui, que traz o seguinte: em todas as alternativas, o deslocamento do termo em destaque para depois do substantivo implicou mudança de sentido. É certo. Então, olha lá. Em algum momento da vida, quer dizer, existe um momento, esse algum tem um valor o quê? Positivo. Em algum momento da vida, somos cobrados por nossas decisões. Então, valor positivo. Em momento algum da vida, somos cobrados por nossas decisões. Quem dera, né? Em momento algum da vida, você vai ser cobrado? Vai nessa, tá? Vai achando que a vida é assim. Em momento algum da vida, quer dizer, nenhum momento. Então, aqui tem um valor negativo. Igual a nenhum momento. Ele parecia um novo homem. Então, quando eu falo um novo homem, renovado, outro homem, diferente, né? Ele parecia um homem novo, um homem jovem, de pouca idade. Então, um homem jovem, de pouca idade. O rapaz deu uma única explicação sobre o fato, quer dizer, não duas, não três, única em valor quantitativo, né?
Então, aqui tinha a ver com a quantidade de informação. O rapaz deu uma única explicação, não deu mais do que uma. O rapaz deu uma explicação única sobre o fato. Nesse caso, gente, quando a gente fala assim, ele é uma pessoa única, excelente, exemplar. Então, deu uma explicação única, no sentido de inigualável, tá? Que não pode ser comparada com outra. Então, uma explicação única, diferenciada. Tem mais a ver com a excelência da explicação, né? Então, não é uma quantidade, tem a ver com a qualidade da informação. É uma informação diferenciada. Ai, Flávia, isso é difícil de perceber, mas com prática a gente vai vendo essas mudanças de sentido, tá? Havia uma luxuosa casa na região, uma casa de luxo. Havia uma casa luxuosa na região. Continuou sendo uma casa o quê? De luxo. Então, aqui a gente não tem alteração de sentido. E essas palavras, gente, elas costumam ser repetidas em várias provas. Claro que a gente tem que olhar o contexto, tá? Porque uma palavra pode mudar numa frase e não mudar em outra frase. Então, eu preciso avaliar sempre o contexto. Mas a gente já vai pensando em palavras que podem ter o sentido alterado. Por exemplo, algum é um caso clássico aí dessas palavras de alteração de sentido. O novo, o único, também tem uma grande chance de ter aí alteração de sentido, beleza? Bom, então, a semântica e a estilística, para a gente fechar, a gente sabe que elas vão trabalhar em conjunto. Então, a gente sabe que aqui a gente tem os efeitos de sentido e o sentido mesmo, né? Então, eu tenho texto e tudo que diz respeito ao texto. Ideia central, objetivo do texto, diferenciar fato de o quê? Opinião, posição do autor dentro do texto. Então, tudo que diz respeito ao texto, inferência, compreensão e interpretação. Então, isso tudo aqui, ó. Ainda pensando em semântica, eu tenho que pensar no sentido. E esse sentido, ele pode ser o sentido próprio ou figurado. Eu posso trabalhar o sentido do texto, de trecho do texto ou de palavra. Tudo isso aqui pode ser trabalhado, né? Basicamente, quando a gente pensa numa questão, não pode trabalhar o sentido do trecho, do texto. Eu ainda posso pensar em aspectos mais específicos, que seria sinonímia, antonímia, hiponímia e hiperonímia. Posso pensar aqui, ó, até em campo semântico, que é uma coisa que poucas bancas cobram, mas pode aparecer. Não é tão comum em prova, mas pode aparecer. Ah, Flávia, mas a gente vai ver fazendo questão, gente, tudo aparece, tá? Então, essa é uma base de sentido importante. E a estilística, ela tem a ver com os recursos expressivos. Então, são vários. Interação com o leitor, busca de adesão, perguntas no texto, a gente vai ver que isso aqui aparece demais. Reiteração, que é repetição mesmo. Então, são recursos aqui, eu estou colocando alguns que são bem comuns em prova, né, para já ficar mais fácil a gente reconhecer. E além disso, eu tenho outros recursos que são mais específicos, que é tipologia textual, gênero,
intertextualidade. Nós vamos estudar isso tudo. Então, intertextualidade, polifonia, tipos de linguagem, figuras de linguagem, variação linguística, né? Então, variação linguística, então, isso tudo vai estar aqui, né? Entre outros. Exemplificativo esse rol, né? Porque a gente tem vários recursos. Ah, Flávio, coloca uma corzinha. Não, depois você vai desenhando seus mapas aí, vai colocando cor, enfim, aqui não precisa não. Você tem que depois dar uma enfeitada nos seus mapas e nem precisa ficar preocupando muito com a cor. O mais importante é você realmente ter uma noção de tudo que está compreendido dentro da gramática. Então, quando a gente pensa nisso aqui, a gente está falando assim, vamos estudar este lindo livro todinho. Então, nosso objetivo é estudar o português descomplicado inteiro, porque aí a gente vai trabalhar semântica, estilística, fonética, morfologia e sintaxe. Logicamente, observando a ordem que a gente já desenhou aqui, começando por fonética. Então, na próxima aula eu encontro você para a gente trabalhar os conceitos fonéticos e você já está ansiosíssimo e animadíssimo para o nosso próximo encontro. Gente, o nosso curso vai trabalhar em profundidade todos os conteúdos cobrados da sua prova, pode ficar tranquilo. Claro que a gente vai sempre mostrando para vocês assim, ó, essa banca tem mais viés, essa daqui, a gente vai fazendo muitas provas, vai fazendo exercício por assunto, para que você também tenha condição de selecionar o que vai ser prioridade dentro da sua realidade, né? Porque cada aluno ali vai ter uma realidade. Mas passar pela matéria toda é fundamental. Eu sempre falo com o aluno, você não perde nada em conhecer todas as matérias, porque quando você prioriza aquilo que a sua banca prioriza, você corre o risco de ter lacunas. E a sua banca, sendo mais esperta, corre o risco, né? Vai ali, cobra um conteúdo que eventualmente ela não tem o hábito de cobrar em prova e você que é prejudicado. Então, é isso, a gente vai passar pela matéria toda, porque a gente sabe que isso é importante, que faz sentido, vai dar senso de progressão no seu estudo também, vai fazer mais sentido. Por exemplo, só essas primeiras aulas, elas já te fizeram entender assim, beleza, eu tenho que conseguir organizar toda essa matéria ao longo do meu curso. Isso. Essas primeiras aulas não têm o objetivo de te deixar ansioso, de te mostrar assim, é muito difícil, nada disso. Essas primeiras aulas têm o objetivo de falar assim, olha, os conteúdos cobrados em língua portuguesa estão compreendidos em 5 partes da gramática. Fonética, morfologia, sintaxe, que é a parte que é mais cobrada, mas morfologia também cai muito, e ortografia também cai muito, semântica, porque cai muita questão de interpretação de texto, e a estilística, que vai contemplar ali os diversos recursos que a língua dispõe aí para trabalhar o estilo, beleza? Então, todas essas partes são interligadas a despeito de a gente estudá-las separadamente. A gente vai separando e juntando, porque na hora de fazer as questões, automaticamente esses conteúdos se associam. Então, vou fazer questões com vocês ao longo do curso inteiro. Eu acho que vai dar tudo certo. Eu já tenho certeza de que o seu nome estará em breve no Diário Oficial. Beijão, até amanhã com conceitos fonéticos.